Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui a TV Mamulengo, o programa Fala Mamulengo, e eu sou Andreison Quintela. Hoje a gente vai estar convidando aqui, eu acho que a maioria já conhece aqui, um brincante do teatro de bonecos. Opa, já vou dar boa noite aqui ao Wagner, meu amigo Wagner Oliveira tá aí. Boa noite, Wagner. Um abraço, meu querido. Laura Corrêa tá aí. Já também aqui na TV Mamulengo. Como eu estava dizendo, olha aí, nosso convidado já chegou, o Cássio Corrêa, que eu já vou fazer o convite aqui para estar aqui com a gente. Vamos ver se o Cássio está aí, se a internet vai nos ajudar hoje. Fiz o convite, aguardando o retorno. Opa, boa noite, Cássio. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, né? Tudo jóia? Tô aqui, olha, o pessoal tá entrando aqui, o pessoal que acompanha aqui a TV Mamulengo. O Sandro tá aí, o Brincoleiros estão aí, o Wagner Oliveira também já entrou, Cia Muto tá aí, Laura Corrêa tá aí, e o pessoal tá entrando aqui na nossa live. Legal, bem-vindos a todos aí. Valéria Rocha também. O pessoal tá chegando, Eliane Damasceno tá aí. Você tá conseguindo me ouvir bem? Sim, com certeza, Andrés. Aham. Tudo bom, né, Cássio? Graças a Deus, estamos aí, na luta. Na luta. Antes de começar a live, antes de a gente começar a falar um pouco sobre a sua memória cultural, né? Eu queria aqui perguntar para você como é que está pós Animaneco, né? Pois então, com saudade já. Chega esse horário, assim, véspera das 8 horas ali, das programações noturnas, e agora? O que a gente vai fazer hoje? Pois é. Eu disse isso, vou repetir aqui para você, que eu acho que o Animaneco ele nos deu uma possibilidade imensa e mostrou para a gente que é viável e é possível fazer um evento online, 100% online, e um festival maravilhoso que foi o Animaneco mostrou isso para a gente. Pois então, exatamente, assim, a gente aqui em Joinville, enquanto organização, eu acho que talvez nem esperávamos que seria tão amplo como foi, né, a repercussão do evento, né? A gente já vinha fazendo algumas atividades online desde o início da pandemia, né? Aqui com os grupos aqui de Joinville e tal, mas eram tipo exibições dos espetáculos, uma coisa mais tímida, digamos assim, né? E acho que enquanto organização a gente pensou que o Animaneco seria uma continuidade dessas transmissões, num formato mais tímido, digamos assim. Mas, de repente, logo no primeiro dia, a gente já começou a ver aquela participação maciça do público e diversas regiões do país, do mundo também, e as transmissões, todas elas com mais de 100, 150, 200 pessoas assistindo online simultaneamente, e aquilo, as pessoas compartilhando e divulgando e marcando as nossas redes sociais o tempo todo. Então, e chegou nessa amplitude que foi. Então, acho que é, todo mundo assim me deu um retorno depois que, mesmo distante, a gente conseguiu estar próximo, né? Então, é muito louco isso, mas como você falou, agora a gente tem já aí uma situação de que podemos fazer um evento tão afetuoso como é um evento presencial, também no formato online. E o Animaneco foi um festival carregado de sentimentos, né? Um festival carregado de sentimentos, sentimento de estar próximo, estar distante, sentimento de ver os mestres, sentimentos de partida, né? Nós tivemos no meio do caminho aí a partida
do mestre Zé Lopes, que carregou muito mais de sentimento esse festival. E foi um festival maravilhoso. Na verdade, foi pra gente que estava aqui. A gente precisa ver teatro de boneca, a gente trabalha. Foi maravilhoso. Não, com certeza. A Fabiana Lazari, que até já entrou aqui, está assistindo a gente aqui também, né? Boa noite, Fabiana. Foi uma pessoa, uma peça-chave também na construção, junto comigo, de toda essa programação, todo todo o pensamento, na verdade, da ideia do seminário, das aberturas de malas dos mestres do Teatro Popular de Bonecos Brasileiro, foi ela que trouxe para mim, né, enquanto organização, enquanto curadoria, e a gente foi colocando, né, foi enchendo essa programação e tendo aí 5, 6 eventos online por dia, geralmente parecia. A gente tive alguns feedbacks de pessoas que entraram em contato comigo depois da finalização do evento, que mesmo estando em casa, a dinâmica e aquela correria dentro de casa era como se fosse uma correria de um festival, entendeu? Tipo assim, almoçando rápido, vamos almoçar rápido porque tem que entrar para assistir a abertura de mala às 14 horas, daí acabou às 14 horas, já vamos direto para o seminário ou para a apresentação que estava acontecendo do grupo para a escola, e logo depois da apresentação tem o bate-papo, ou seja, era aquela correria que é de um festival normal, né? Como se você estivesse indo para diversas salas, diversos espaços de uma cidade, mas você estava só te programando a tua rotina dentro de casa para estar acompanhando. Isso é muito, muito legal. A gente... Eu vou falar por mim. Eu aqui em casa, quando amanhecia o dia aqui, eu já corria pro celular, porque eu queria entrar nas salas e tudo. Muitas vezes a família diz, André, isso assim, assim. Eu digo, não posso, eu não tô aqui, eu tô no festival. Eu viajei. Não tô aqui, eu não tô no festival, tô assistindo o festival lá em Santa Catarina, eu não tô aqui, esqueçam que eu viajei. Que legal. Nossa, isso é muito, muito interessante, assim. E eu falei, né, no encerramento do festival, assim, agradeci muito, né, porque, assim, a gente em 9 dias, com um canal do YouTube novo, né, porque até então a gente não tinha a ideia de fazer um evento online, né, a gente começamos do zero, né, dias antes do festival. A gente, em 9 dias, chegou ali a 1.200 pessoas inscritas no canal, de diversos lugares do país, do mundo, mais de 5.000 espectadores diretos, que o Analytics do YouTube nos deu esse relatório, mais de 25.000 visualizações de todas as programações, e continuam as visualizações aumentando, né, porque algumas salas de debates, dos seminários, as aberturas de malas ainda continuam lá no nosso canal do Animaneco Joinville, né? Então, somente as transmissões dos espetáculos que estavam previstas, na verdade, junto com os grupos, né? Que, na verdade, ficaria só 48 horas após a transmissão, essas já foram retiradas do ar, né? Mas todos os momentos de formação, de bate-papo, continuam e vão ficar. As videopesquisas também, que foi muito interessante, né, que aconteceram no seminário, vão ficar para uma biblioteca da internet em relação ao teatro de bonecos, teatro de animação. E nós aqui do Ceará ficamos felizes porque os brincoleiros que estão aí fizeram parte desse festival e representou o Ceará com o que tem de melhor no seu repertório aí, o Cristiano e a Eliane Damasceno, que estiveram aí com os brincoleiros no Festival Animaneco. Exatamente. E eles, inclusive, tiveram uma experiência online que caiu a internet na transmissão, né? E o espetáculo automaticamente na plataforma começou de novo, do zero, e que é uma coisa que acontece, às vezes, até numa apresentação presencial, né? A gente não sabe como vai acontecer uma apresentação presencial. O online também tem disso, né? E o público ficou lá meia hora a mais da apresentação, acompanhando a apresentação deles lá, como se tivesse ali tendo contato direto no público, né? A Fabiana Lazari está dizendo aqui, diga às pessoas que podem depositar para os mestres ainda. Exatamente, né? Todas as ações
que aconteceram das aberturas das malas, dos mestres do Teatro de Bonecos Popular Brasileiro, elas não estavam no nosso orçamento inicial do projeto, né? É uma programação que veio extra, né? A gente acabou aderindo a essa programação, mas a gente fez através do formato do chapéu virtual. E lá nos vídeos que tem dentro do canal do Animaneco, as pessoas podem assistir todas as aberturas de malas novamente, e na descrição do vídeo tem uma conta bancária de cada um dos mestres, e que as pessoas podem colaborar, que é importante, né? A gente ainda está no meio de uma pandemia, a classe artística não está podendo levar as suas atividades para salas de teatro, ou no caso dos mestres, para as feiras, para as praças, né? Como eles também trabalham muito aí na região de vocês, né? Então, vale muito a pena essa colaboração das pessoas, mas além da colaboração das pessoas em relação a isso, a conhecer as aberturas das malas, né? Eles abriram ali o coração deles e mostraram toda a história deles. Então, vale a pena colaborar com essa disponibilidade que eles, durante a pandemia, tiveram com o Animaneco. Assim, eu sou muito grato a Fábio e a todos os mestres que fizeram os seus vídeos, o público que participou, os grupos que tiveram também ativamente participando de toda a programação. Deixa eu ler aqui um pouquinho. O Sandro está dizendo, foi muito bom, aprendi. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver aqui, perdão, fugiu aqui. Aprendi a lidar com a distância. Foi um grande aprendizado mesmo. Mestre Felipe Rachuelo está aí. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Deixa só um minutinho aqui, que esse negócio travou aqui. Travou. Deixa eu ver. Ai, o negócio aqui tá. Mestre Felipe Rachuelo está aí. Já disse. Tá. A Eliane Damasceno do Brincolê disse que foi maravilhoso. A Catarina Calungueira está dizendo, o Animaneco foi lindo, grande agradecida. Lindo, gente. Ela tá pedindo onde tá o Neco Maneco. O Neco Maneco tá. Deixa eu ver. Olha, tem uma cópia dele aqui, ó. Olha aí. Ó, aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Não é exatamente aquele que tava com a gente lá nas transmissões, mas esse aqui tá é um troféuzinho que o próprio Muriel fez para mim, desde a primeira, do segundo Animaneco, onde a gente teve essa criação do mascote, né? Aqui ele não tinha o nome ainda, né? Mas nesse caso, esse ano ele ganhou o nome. E a gente está pensando aí, eu e o Muriel, desculpa te cortar aí, depois tu já volta aí, Andreison, mas a gente está pensando aí em algumas alternativas aí para continuar a história até o ano que vem, né? Mas para a gente continuar com algumas transmissões aí do Neco Maneco aí lá no nosso canal do Animaneco Joinville. Mesmo que o evento acabou, a gente está pensando em algumas atividades aí agora, aproveitar esses recursos da Lei Aldir Blanc, que estão por chegar aqui na nossa cidade também, e quem sabe pensar em algumas lives, algumas programações aí, que a gente quer trazer o Neco Maneco aí. Muita gente está pedindo esse Neco Maneco de volta. Dá boa noite aqui pro mestre Augusto Bonequeiro, pessoal da Ciamuto tá aí, deixa eu ver, o Wagner Oliveira tá aqui, a Fabiana tá dizendo, professora Isabela Brochado e professora Maria das Graças, muito agradecido a elas com as programações das malas. Deixa eu ver aqui, saudade de ver, a Catarina está dizendo que está com saudade de ver toda a noite o Animaneco. Está todo mundo com saudade. Bem, pois então. Depois dessa avaliação do festival, aqui, nós vamos então começar aqui com o Cássio. Cássio, a nossa missão é trazer um brincante e conversar com ele sobre a memória cultural dele. Então, a gente vai fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui, para todo brincante é a mesma. Quando que o boneco entrou na sua vida? Como foi isso? Mas aquela primeira lembrança que você tem do boneco. Em que momento o boneco entra na sua vida e que você diz assim, vou trabalhar com teatro de boneco? Pois então, Andresson, eu sou natural de uma cidade que fica vizinha de Joinville aqui, que chama-se Jaraguá do Sul, né? É uma cidade que
Está entre as maiores cidades de Santa Catarina também, né? Entre acho que as 10 cidades maiores também. Deve ter em torno de quase 200 mil habitantes atualmente. E eu nasci lá, vivi lá até os meus 25 anos de idade. E lá eu já fazia teatro em escola, né? Até minha vida cultural, na verdade, nem começou com teatro. Como é uma cidade muito germânica, eu trabalhava com grupos de danças folclóricas na época, danças alemãs. E, em um determinado momento, lá em Jaraguá do Sul, a gente tem um centro cultural muito grande lá em Jaraguá, e foi feito, começou a ser realizado um festival de formas animadas, né? Um festival internacional, inclusive. Começou pequeno, mas depois foi crescendo. Eu acho que, se não me engano, ele teve 13 edições. Agora já não acontece mais, né? A ideia do Animanep, inclusive, é até resgatar essa história na região aqui dos festivais de teatro de bonecos, né? Que esse festival de formas animadas lá em Jaraguá começou. Então, lá eu comecei a assistir mais teatro de bonecos. Isso foi lá nos anos 90 e pouco ainda, 99, 97, talvez ali já, né? E, a partir de então, eu comecei a fazer um curso de teatro com um grupo profissional lá de Jaraguá, o Grupo GATS, e fazia curso livre de teatro, né? E, aos poucos, eu comecei a me envolver mais com os espetáculos, e a gente tinha espetáculos de teatro de ator, né? Então, só que como a gente tinha muita ligação com esse centro cultural, e estávamos na organização, nós éramos anjos dos grupos, do festival, chegou um momento que o então diretor do grupo foi questionado, ele fazia parte da coordenação do festival também, foi questionado pela imprensa se o grupo nosso, o Grupo GATS, na verdade, não iria ter um espetáculo de formas animadas, né? Por nós sermos um grupo da cidade, o festival de bonecos crescendo na cidade, por que não teríamos, né? Uhum. E ele, espontaneamente, numa entrevista, disse que sim, iria ter um espetáculo de bonecos, sem falar com a companhia, sem falar com a gente, sem falar nada, né? É engraçada essa história. E um pouco antes disso, acho que um ano antes disso, nós tínhamos feito uma oficina com o bonequeiro Sérgio Mercúrio, da Argentina. Não sei se você conhece, né? É um bonequeiro, um títere, nossa, incrível, eu admiro muito o trabalho dele. E daí ele tinha vindo a Jaraguá do Sul, a gente fez uma oficina, o nosso grupo e outras pessoas também. E a gente tinha uma técnica de um exercício que a gente fez com bonecos de sacolas plásticas na época, né? A gente pegava sacolas plásticas e manipulava os bonecos com as mãos e tal. E um boneco, uma forma animada que ficou mais interessante nesta oficina foi um pato, né? Que era assim, a gente colocava a sacola plástica de cabeça para baixo, daí as alças dela com as duas mãos, assim, eram as patas do pato, né? E na parte de cima era feito um buraco e se passava a mão e a cabeça do pato ficava por cima. E nessa entrevista, o diretor do grupo, na época, disse: o espetáculo vai ser o Patinho Feio, por causa do pato. E depois da entrevista, ele entrou em contato com a gente vai ter que montar o Patinho Feio. Como assim? E daí, de lá, surgiu a ideia, e uma ideia meio que compromissada, né, por conta de uma entrevista com a imprensa, de se montar um espetáculo do Patinho Feio. Daí, a partir daí, com o pato já desenvolvido na oficina, a gente foi para a sala de ensaio de novo, começou a criar outros personagens com foco daí, e cerca de um ano depois a gente estreia daí, então, o espetáculo. O espetáculo fez muito sucesso, né? Eu não faço mais parte dessa companhia, porque até mudei de cidade, mas esse espetáculo participou, inclusive, do projeto Encena Catarina, que é um projeto do SESC, aqui de Santa Catarina, que é uma circulação pelo estado. Palco Giratório também, o espetáculo fez. Quando o grupo fez Palco Giratório, eu já tinha saído do grupo, já estava morando em Joinville. Mas eu cheguei a participar de diversos festivais com eles, e vindo para Joinville, montei uma companhia de teatro aqui, com outro colega, que fez faculdade comigo,
E a gente fez um primeiro espetáculo de teatro de ator, mas logo na segunda montagem já veio a ideia de querer trabalhar com bonecos. E Joinville, até então, até tinha alguns grupos que faziam experimentações, alguns espetáculos com teatro de bonecos, mas não tinha uma companhia só dedicada a espetáculos com teatro de bonecos, né? Então a gente começou a levantar essa bandeira e desde então a gente vem então trazendo essa questão da fomentação do teatro de animação aqui em Joinville, né? Assim, o primeiro espetáculo que a gente fez chama-se O Carteiro, é de teatro de sombras. Não tinha teatro de sombras na época sendo feito aqui em Joinville. Aí depois veio o Fadas, que inclusive está naquele cartazinho que você fez a divulgação da nossa live, né? Que são duas ferramentas, que é de teatro de objetos. Aí depois teve mais um monte de espetáculos. Aí a gente tem agora na companhia aí cerca de mais de quase 15 espetáculos em cartaz. E desses 15, uns 10 pelo menos são de teatro de bonecos. Então, a partir da primeira experiência, não parou mais de fazer o teatro de bonecos. Exatamente. E pela influência do Festival de Formas Animadas, né? Que assim, a gente tinha muitos grupos internacionais que vinham apresentar em Jaraguá do Sul, e lá a gente teve contato, fizemos oficinas, o próprio seminário que a gente fez agora no Animaneco também acontecia na edição do Formas Animadas, que tinha lá em Jaraguá, né? Então, assim, era um momento de troca entre artistas e estudantes muito grande, né? Então, lá foi toda a história que eu comecei a me encantar por teatro de animação, das mais diversas linguagens, desde teatro de bonecos gigantes, a lambe-lambe, sombras, objeto, ou seja, todas as diversas manifestações do teatro de animação que a gente pode ter por aí. Aproveitando aqui, o professor Nini está presente aí, eu queria dar boa noite, professor Nini. E me lembrei aqui das revistas eletrônicas que são lançadas aí, a Moi Moi e a Mamulengo, a revista Mamulengo, que são as revistas eletrônicas que também, no Festival Animaneco, houve o lançamento da edição, se eu não me engano, número 22, da Moi Moi. 22, a Moi Moi. Uhum. Exatamente. Teve, durante um bom tempo, nesse festival de Jaraguá do Sul, as edições elas eram impressas, né? Inclusive eu tenho aqui, acho que cerca de 15 delas, mais ou menos. E depois, na verdade, de uns anos para cá, ela só vem sendo feita em formato online, né? Então, fazer o quê? Mas é uma publicação do teatro de animação super importante, tanto aqui para o nosso estado, mas para a classe bonequeira de uma maneira geral, né? Porque é difícil a gente ter publicações desse gênero, né? Do teatro de animação, né? Até ultimamente já tem a revista Mamulengo, né? A própria Fábio falou ali agora, né? Que vai ter lançamento. Assim, tem várias como é que eu vou dizer, várias revistas que estão vindo agora, né? Mas a que mantém há tanto tempo a regularidade é a Moi Moi, né? Então, eu gosto, tem vários artigos de todas as técnicas de animação que podem ser consideradas. Ó, o Nini falou, foram 18 edições impressas, então eu tenho quase todas aqui, eu acho que me faltam umas 3. O restante foi tudo online. A Fabiana também agora colocou aí. São 18 impressas, depois todas online. Mas que é um material riquíssimo para o estudo do teatro de animação no Brasil. Essas duas revistas, né? A Moi Moi e a Mamulengo. A gente está aqui ansioso para o lançamento da, se eu não me engano, 17ª revista da Mamulengo. Que a gente está aguardando aí o próximo, né? Lançamento aí da edição. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. Dia 21 de setembro vai ter lançamento da terceira edição da revista Barraca de Mamulengo. A Catarina está dizendo que vai ter dia 21 de setembro, vai ter o lançamento da terceira edição da revista Barraca de Mamulengo. Mais uma edição aí
mas uma revista que está crescendo aí. Eu acho isso muito importante, sabe, Cássio? Para nós, brasileiros, que fazemos a brincadeira do teatro de boneco, as lives, as revistas eletrônicas, os grupos no WhatsApp, que está nesse momento pandêmico, deixando a gente mais unido, mais, mesmo estando distante, mas mais próximo um do outro. O Festival Animaneck, tudo isso, esse conjunto de coisas que aconteceram nesse momento, são importantíssimos para que nós conseguimos resistir a tudo isso que está acontecendo. Não, com certeza, né? E é um momento que muitas das pessoas, eu acho que, não só artistas agora, claro, falando de uma forma mais macro, né? Essa reclusão, digamos assim, né? Acabou provocando essa questão das pessoas quererem buscar mais informação, buscarem mais estudo, né? Então, até para a gente, inclusive, que trabalhava, que vínhamos somente mais do fazer ao vivo, né? Tivemos que migrar para esse virtual, né? Isso a gente está aprendendo a mexer com essas tecnologias todas, que nem tem muita gente, muitos artistas aí que até são meio resistentes em relação a isso, mas estão se entregando e vendo que há possibilidade de trabalhar muito conjuntamente, né? Como eu falei no final do Animaneco, os meus projetos daqui para frente, eu estou começando a pensar esse hibridismo muito, muito, muito forte agora, né? Porque a gente não teria como ter acessado tantas pessoas de tão longe, né, se não fosse através da internet, né? Então, eu acho que esse hibridismo veio para ficar, com certeza. E o Nini lembra que, sim, é a 17ª revista aí da Mamulengo. Aí a Valéria Rocha diz, são ganhos desta pandemia, né? São os ganhos que a pandemia trouxe. O Biratã diz, Sebastião Marques é o criador da barraca de Mamulengo. Bem, eu quero então voltar aqui para a sua memória cultural. Vamos aí. Certo. O Cássio começou a trabalhar com teatro de animação, mas você fala que começou com teatro de sombra, ou você foi para outros tipos de bonecos? Como foi a tua descoberta no universo do teatro de boneco? Então, depois daquele espetáculo de teatro do Patinho Feio, né, que eu fiz lá em Jaraguá do Sul, que lá a gente até pode dizer que o Patinho Feio é manipulação direta de balcão, talvez, mas os bonecos são os nossos próprios braços, então lá tinha um hibridismo também, um pouco, né? Mas quando a gente fala da SAE, aqui em Joinville, a gente já tem algumas linguagens em pesquisa sendo feitas. E um dos propósitos que a gente vem adotando aqui em Joinville é justamente esse, de trazer cada vez mais outras técnicas de animação para a comunidade de Joinville, né? Então, o primeiro foi um teatro de sombras, que é o Carteiro, né? Isso foi lá em 2011 para 2012, né? E de lá para cá, a gente já tem outras linguagens que a gente desenvolveu. Então, após o teatro de sombras, a gente foi para o teatro de objetos. E o legal é falar que a gente sempre teve, na verdade, diretores convidados. A gente sempre pegava outros grupos, diretores de outras companhias para trabalhar com a gente. Ou seja, como a gente não tinha um certo conhecimento, é claro, mas a gente trouxe outros diretores que tinham algum conhecimento já na linguagem de animação para poder dirigir a gente. No caso das sombras, no primeiro espetáculo, a gente chamou a Rosemary Pet, que é de Jaraguá, que trabalhava comigo naquela outra companhia lá, para trabalhar para a gente. Num primeiro momento, né? Porque esse espetáculo Carteiro ainda está em repertório na nossa companhia, e nesse trajeto aí de 8 indo para 9 anos de espetáculo, ele já passou por uma segunda direção, que é do Guilherme Peixoto, da companhia Mútua, que está aqui com a gente assistindo, né? Fez uma direção de cena desse espetáculo. A gente reestreou ele no ano passado, mas aí agora com a pandemia, esse ano a gente até iria
colocar ele em cartaz de novo, deu uma parada de novo, mas tem que seguir. Aí, então, depois veio o Teatro de Objetos, que a gente trouxe o Paulo Martins Fontes, da companhia Gente Falante, Teatro de Bonecos, lá de Porto Alegre, que trabalha com essa linguagem, né, e trabalhou com a gente. Depois disso, o que mais? A gente foi para o Lambi Lambi, também, que o Guilherme trabalhou com a gente e dirigiu 3 caixas de teatro Lambi Lambi que a gente tem, né? Que mais? Daí a gente, a partir do Lambi Lambi, a gente criou um Lambi Lambi gigante, digamos assim, né? Que a gente criou um mini teatro, que é uma tenda, que cabem 8 pessoas, as pessoas entram dentro desta tenda e ali acontece um espetáculo de 5 minutos. E isso foi uma ideia que a gente teve para o Natal, né? Porque o Natal é uma época que a gente sempre trabalha pouco com o artista e a gente acaba tentando se adaptar às épocas do ano, né? E a gente criou uma grande caixa vermelha com um laço dourado em cima e o espetáculo era um presente de Natal, né? E daí a gente monta essa caixa em praça, dentro de shoppings e tal. E é um espetáculo que daí a gente já começou a trazer a linguagem do teatro de bonecos de luz negra também, né? Dentro dessa mesma tenda, a gente já teve um desdobramento também do teatro de objetos, que a gente começou com o espetáculo Fadas, né, que eu tinha comentado agora, que aqui em Joinville também tem uma época assim. Aqui em Joinville, para quem não sabe, tem o Festival de Dança, né? Uhum. Que é o maior festival de dança do mundo. E julho, tudo para as outras linguagens artísticas, teoricamente, porque o foco da imprensa, o foco da cidade é o festival de dança. Então, mais ou menos o que acontecia com o Natal, julho nós não tínhamos quase, às vezes, do que trabalhar. Então, a gente já utilizou a estrutura daquela caixa, dessa tenda, e pensei comigo, vou fazer um espetáculo que é um mini festival de dança, que vai acontecer dentro dessa caixa, com 5 minutos, de dança com objetos. E daí a gente fez uma pesquisa ali de dança com objetos. A gente faz uma valsa com garrafa e abridor de garrafa, faz uma dança de rua com um alicate, 1 metro daqueles de construção. Aí a gente faz um maracatu com espanadores, né? E fomos apresentar dentro da estrutura do Festival de Dança, numa feira que tem lá, e foi um sucesso também, né? Então a gente tem um outro trabalho que já caminhou para ir para a pesquisa da companhia. E o mais recente, que daí a gente também trouxe essa questão de uma nova linguagem para o cenário do teatro de bonecos aqui em Joinville, é o nosso espetáculo A Última Aventura de Gilgamesh, que é a lenda a primeira história fantástica, digamos, a literatura fantástica escrita na humanidade, né? Há registros muito antigos dessa história, e nós criamos A Última Aventura de Gilgamesh com a técnica de teatro de bonecos de manipulação direta de balcão, né? E esse teve a direção do Henrique Chitin, da Trux, de São Paulo, né? Vale citar que esses projetos que a gente teve convidados, a gente sempre teve um apoio das leis de incentivo à cultura aqui em Joinville, né? Nós temos uma lei bem interessante, está passando por um momento complicado agora, como por conta de questão de gestão e tal, né? Então, há gestões que têm um carinho mais especial para esses tipos de leis, outros menos, mas é uma lei muito importante aqui em nível de Santa Catarina. A cidade de Joinville sozinha consegue colocar nessa lei um recurso maior só para artistas de Joinville do que o estado de Santa Catarina, por exemplo, coloca num edital para o estado todo. Então, é uma lei importantíssima, né? E Joinville tem um complexo industrial muito forte. Então, a arrecadação é muito forte, né? A maior cidade de Santa Catarina, né? Então, e aí caminha para um pouco dessas histórias de várias linguagens. Então, assim, a gente não se dedica só ao teatro de sombras, ou só ao teatro de objetos, ou só ao teatro de bonecos de manipulação direta.
a gente tem essa pesquisa mais híbrida também, né, com diversas linguagens, e esse é o objetivo, né, a gente vem trazendo diversas opções. A gente está escrevendo um projeto novo aí para trazer mais uma linguagem que ainda não tem por aqui, que vamos ver se a gente consegue aprovar ou em algum edital nacional ou algum edital municipal, que também vai abrir aqui agora daqui aos próximos meses, que é uma outra linguagem, não vou deixar aqui o pessoal na curiosidade, né, de uma nova técnica que a gente está pretendendo trazer para cenário aqui de Joinville e, claro, para o Brasil todo, né, para o mundo todo. Bem, a Márcia Maus, diz Cássio e Jackson, e essa é, o nome da companhia é esse é ou essa é? Essa é. Essa é, são muito importantes para o teatro de Joinville. Aqui a Márcia colocou, ela diz, tem todo o meu respeito e admiração. Ah, que legal, obrigado, Márcia. Deixa eu ver aqui, que alguém botou mais alguma coisa por aqui. O Rubinho falou alguma coisa, o Rubinho Lozarda, aqui também estamos estudando esse novo caminho. Algumas mensagens que ficaram, né, mais para trás. O Cristiano e a Eliane Damasceno, dos Brincoleiros, perguntam, no seu grupo, vocês é quem constrói os bonecos e também criam os textos de espetáculos? Então, na verdade, assim, a confecção dos bonecos da nossa companhia é o Muriel, que manipulou o Neco Maneco, né, lá durante o Animaneco. Ele tem um ateliê de artes também aqui em Joinville, é artista visual. Então, a construção dos bonecos, atualmente, quem faz é ele, né? Então, e a questão das dramaturgias depende muito de cada trabalho, né? Ou seja, alguns espetáculos a gente parte do zero, a gente faz a dramaturgia, outros a gente parte de histórias já prontas, mas geralmente sempre procura adaptar, né? Dificilmente a gente faz o texto exatamente na íntegra como ele vem da literatura, a gente tenta dar uma adaptada para a realidade. O próprio Gilgamesh, né, a última aventura de Gilgamesh, que é o espetáculo mais recente que a gente tem agora, ele é um texto épico, né? Um texto antiguíssimo, né? Tenso, e não seria muito agradável para o público, talvez, trabalhar essa questão, trazendo aquele formato exatamente como é agora. Então, a proposta da direção que a gente teve do Henrique lá da companhia Trux, foi meio que quebrar isso tudo e satirizar isso, né? Fazer uma grande comédia, brincadeira com isso. Então, e é um espetáculo que a gente acabou, depois de estreado, até percebendo que o Jackson, que trabalha comigo, e a Tuane, que também faz parte da companhia, eles têm uma pesquisa de palhaçaria também, né? Então, e o Muriel também já foi contador de histórias, é contador de histórias. Então, o espetáculo Gilgamesh meio que foi se adaptando com isso, e ele trouxe as 3 pesquisas que a gente trabalha na companhia, né? A palhaçaria, porque existe umas cenas muito cômicas que tem a questão da essência do palhaço, o boneco em si, que é uma bandeira que eu trago mais forte para a companhia, e a contação de histórias como narração que o Muriel faz. Então, a gente tem toda essa questão das 3 linguagens nesse último trabalho. Eu queria dar boa noite aqui para o mestre Raul do Mamulengo. Mestre Raul, um abração. O Emerson Perdigão está aí. A Cia Multa diz, é muito lindo esse espetáculo. Tudo vira dança. Esse espetáculo de dança, do festival de dança que eu falei, dos objetos, chama-se Tudo Vira Dança. E essa é a ideia, né? Que tudo pode dançar. Né? Então... Deixa eu ver aqui. Mandar um abraço aqui para Indira Drummond também, que esteve aqui com a gente na sexta-feira. Indira, um abração. Grande construtora de bonecos aí do Giramundos. Esteve aqui na TV Mamulengo. Bem, Cássio. Então, assim, o que é que
Essa é, companhia, essa é. Eu vou logo perguntar, eu deixo para perguntar por último, mas eu já estou curioso. Por que essa é? Então, essa é uma história engraçada também. É, quando eu fundei a SAE, eu trabalhava no SESC, aqui em Joinville, né? Eu era técnico de cultura do SESC. Eu fui durante 9 anos técnico de cultura do SESC aqui em Santa Catarina. Trabalhei em 3 cidades. Então, aí montei a companhia e um colega de trabalho, a gente foi pro bar, na verdade, no final de expediente, e com aquela coisa, né? A gente já tinha montado, já tínhamos a companhia, estávamos em processo do primeiro trabalho e não tínhamos o que fazer, que nome, né? Que o nome é uma coisa difícil teoricamente, né? Porque vai ficar para a história toda, né? Para o resto todo, né? Então, o João Zanella, que é esse meu colega, ele disse, ele era muito apoiador da ideia da companhia, né? De a gente ter paralelo ao trabalho do SESC continuar com o trabalho artístico, né? Porque é difícil, né? Todos os técnicos de cultura do SESC que tem por aí afora, no Brasil a todos, sabem e vão entender o que eu falar agora, que é um trabalho muito puxado, né? E você conseguir manter a sua atividade artística é bastante ousado na época. E ele vinha falando assim, pô, mas tem que ser uma companhia diferente, tem que ser a companhia, né? Essa vai ter que ser a companhia, essa é a companhia. E daí, na hora veio, né? E meio da cerveja, né? Pô, essa gostei, ela é interessante. E daí dessa brincadeira de bar, veio que foi, o próprio Herbert Vidigal falou ali, essa é a companhia. Essa foi a frase que o João Zanella falou na época lá, e a gente achou muito interessante a ideia e falou, pô, legal, vai ser isso aí. Então, a partir daí surgiu o nome. Bem, o Guilherme Peixoto está perguntando aqui, conta sobre o Lambi Lambi. Está pedindo para você contar sobre o Lambi Lambi. Na verdade, sobre os nossos lambilambes, né? É um projeto interessante que a gente fez, a montagem das nossas 3 caixas de lambilambe, porque acredito que na grande maioria das vezes o artista que trabalha com lambi-lambi, ele acaba fazendo meio que quase tudo, né? Ele monta a sua caixa, ele escolhe a sua história, ele talvez grava a trilha sonora, né? Ou seja, ele meio que constrói tudo. E esse nosso projeto, a gente fez, eu escrevi um projeto para essa mesma lei de incentivo aqui em Joinville, e a ideia era, e eu coloquei, na verdade, essa proposta, de trabalhar com diversas mãos para cada caixa. Ou seja, a gente construiu cada uma das nossas 3 caixas como se fosse um grande espetáculo. Ou seja, para escolher as histórias, eu fiz um edital de microcontos entre os escritores aqui da cidade. A gente recebeu vários textos e selecionamos 3. Aí, a partir daí, o Guilherme foi convidado para fazer a direção. Nós tínhamos um iluminador contratado pelo projeto para pensar a iluminação da caixa especificamente. A gente tinha o Marcelo Mello, que é um grande comentador da linguagem do teatro, não é bonequeiro, mas trabalha com cenografia aqui na cidade, que trabalhou na concepção das caixas. O Muriel, trabalhando na construção dos bonecos. O outro compositor aqui, trabalhando na composição das músicas. Ou seja, tinha praticamente umas 10 mãos trabalhando para cada caixa, né? Então, assim, e a gente também conseguiu, no mesmo projeto, montar 3 caixas e 3 técnicas de teatro de animação diferente dentro de cada caixa, né? É outro diferencial que eu acho desse projeto, né? Na minha caixa, a gente tem um pouco do teatro de sombras e também manipulação de bonecos em formato de silhueta, né? De figuras planas. Aí, já na caixa do Jackson, que também trabalha com a gente trabalha com varetas inferiores, né? E a caixa do Muriel é manipulação direta mesmo. Então, assim,
E também as histórias que a gente escolheu, meio que involuntariamente, depois que a gente colocou todas elas na mesa e decidimos, foram 3 histórias que conversam um pouco com a história de Joinville, sabe? A minha caixa fala um pouco sobre aquela questão do enquadramento das pessoas em relação à indústria, a questão da rotina diária das pessoas, né? O enquadramento delas. Então, e o conto original chama-se o Homem que Perdeu as Asas. Ele é um boneco que começa com as suas asas enorme, mas ele olha por fora da janela e vê pessoas caminhando de um lado para o outro, indo trabalhar, e sem as asas. Ele acha que aquilo é interessante. E ele começa a se mutilar para tirar aquelas asas. E depois que ele tira as asas e que ele sai de casa e se enquadra naquela rotina, ele volta para casa e olha para fora da janela de novo e vê um boneco em formato de humano voando. E ele tinha aquelas asas e não sabia utilizá-la, né? Então, assim, ele acabou se enquadrando dentro de um universo cotidiano que a sociedade nos coloca, né? Então, e a cidade de Joinville é muito industrial. Então, conversou com isso. O outro espetáculo traz a história de uma bailarina, tudo a ver com Joinville, né? Então, assim, Joinville Festival de Dança casa também. E o outro trabalha um pouco sobre o empoderamento feminino, né? Uma coisa de violência feminina, que na época que nós estávamos fazendo o espetáculo aqui em Joinville, estava muito em alta, ainda está em alta no Brasil todo, né? Mas na época tinha alguns exemplos muito fortes aqui na região dessa questão. Então, assim, foram 3 temas que encaixou na caixa, né? Muito bem. Já que você falou, então, aí eu vou falar com a Denise, outro dia aqui conversando com a Denise de Santos, e falando na caixa de lambe-lambe, a caixa de lambe-lambe, pode parar. Vai aprender agora. Chama-se Casa de Espetáculo Lambe Lambe. Dos espetáculos. Pois então, é verdade. Olha, diga para mim, então, como foi essa experiência porque assim, eu tenho, sempre quando alguém fala de Lambe Lambe, me traz a curiosidade de saber como foi a experiência de trabalhar com o Lambe Lambe pela primeira vez. É diferente, né? Porque, assim, para quem está acostumado a trabalhar só com teatro de sala ou teatro de rua, sei lá, que tem muitos espectadores ao mesmo tempo, quando você vai para o Lambe Lambe e você é responsável, por mais que nós montamos o espetáculo a diversas mãos, como eu falei, a hora da execução, da apresentação, você é tudo, né? Você é o recepcionista da apresentação, você é o iluminador, você é o manipulador, você é o sonoplasta, você agradece o público no final. Então, assim, tudo você tem que preparar e você faz sozinho, né? Então, é bastante desafiador, mas depois que você começa a ter aquele contato individual, um a um, ali, e você começa a ter a recepção do retorno do público das, dos mais variados formatos, né? Às vezes, tipo, a minha caixa que eu trabalho, ela emociona, ela deixa as pessoas assim meio na dúvida o que aconteceu, o que não aconteceu. No final da apresentação, eu pergunto para o público, e as suas asas, como elas estão? Se elas estão aqui guardadinhas ainda, para usar, para voar quando precisar, ou eu já arranquei elas, entendeu? Eu já me entreguei a uma sociedade enquadrada. Aí as pessoas se perguntam, né? Eu acho que ficam aquele desconforto, né? Algumas pessoas saem emocionadas, então eu acho que esse contato tão direto, um a um, é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena as pessoas poderem, alguns artistas que não trabalham com lambe-lambe, ter essa oportunidade alguma vez, porque é muito, muito legal, assim, vale muito a pena. O Hermisson Perdigão, ele fez uma pergunta aqui.
ele diz, como pensa em apresentar a casa de espetáculo, Teatro Lambi Lambi, pós-pandemia? É uma boa pergunta, Hermes. Realmente, até na nossa companhia, a gente começou a pensar nisso. A gente acabou de inscrever o projeto para apresentações do Lambi Lambi, num outro edital que tem aqui na nossa cidade, e pensamos inicialmente nele normal, né? Mas depois que nós mandamos o projeto, a gente pensou, putz, e agora? Se caso ele vir a ser aprovado, como vai ser, né? Porque é um contato tão próximo, né? Às vezes, dependendo do tamanho da caixa, nós, enquanto manipuladores, ficamos, sei lá, cerca de 60 centímetros, talvez, do outro lado da caixa, onde a pessoa vai estar ali, já muito próxima, né? Então, sem contar na questão dos próprios equipamentos do fone, né, que vão ter que ser higienizados o tempo todo, acredito eu. Cássio, eu vou te interromper, porque eu gostei da pergunta. Gostei da pergunta do Emerson. E eu tenho a minha também está aqui. A minha está aqui. Pois então. E eu fiquei me perguntando a mesma pergunta que o Hermes fez agora, e me perguntaram, e aí, como é que vai ser? Eu digo, vou eliminar os fones. Vou eliminar os fones. Vou botar uma caixa de som pequena fora, todo mundo que está passando na rua vai ouvir, mas não vai ver o que tem dentro. Talvez Pois então, uma curiosidade para saber por que aquela música está tocando, por que as pessoas estão olhando pela caixa. Mas a maior pergunta é a proximidade das pessoas umas com as outras. Que essa pergunta aí eu acho que a gente não tem resposta ainda. A Catarina Calungueira está aqui, fez uma pergunta aqui para você. Tem alguma bonequeira que influenciou ou influencia o seu trabalho? Olha, bonequeira não vou dizer, não vou me recordar em si agora, assim, tem várias mulheres que trabalham com bonecos que admiram muito os trabalhos, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem a Rosemary Pet mesmo, em Jaraguá do Sul, que eu falei, né, que trabalhou na direção do nosso primeiro trabalho. Ela tem uma pesquisa de Casper Theater muito forte aqui da linguagem do teatro de luvas alemão, né, que ela resgatou aqui em Joinville, gosto muito, aqui em Jaraguá, gosto muito do trabalho dela. Mas assim, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu sempre questiono, eu falo de um espetáculo que eu assisti no Formas Animadas, lá em Jaraguá do Sul, que me marcou muito e que me marca muito. Todas as vezes que eu assisto, eu me emociono muito. Não sei se as pessoas que estão aqui assistindo a gente já assistiram, mas chama-se O Princípio do Espanto, né? A Fabiana disse que o William da Trip também trabalha com um espetáculo do Casper Theater, né? Mas esse Princípio do Espanto é um espetáculo da Morpheus, companhia de teatro, lá de São Paulo. E quando eu vi a primeira vez, assim, é um espetáculo incrível, porque é um boneco branco, sem nenhuma expressão, manipulado por um bonequeiro somente, e ele vai se autodescobrindo durante a apresentação. Em determinado momento, o boneco pega um espelho, e pelo espelho ele vê refletido, o boneco é manipulado com uma boqueira aqui em cima da cabeça, né? O ator, o manipulador, manipula com a boca a cabeça do boneco, né? E por esse espelho, ele vê o manipulador ali atrás. E o boneco começa a palpar a cabeça do manipulador aqui. E em determinado momento ele quer tirar isso, ele não quer mais ter alguém por trás dele, ele fica desesperado, né? O criador e a criatura, que nem diz a Fabiana ali, né? Então, e chega um momento que o boneco percebe que ele precisa do manipulador para ele poder ter vida, né? Então, é um espetáculo... Nossa, só de falar me emociono. E o espetáculo começa na lateral esquerda do palco, aonde o manipulador acende uma vela, que é, digamos, a ânima do boneco que acompanha durante toda a apresentação. E no final da apresentação, depois de tudo isso, quando ele vai para o final, o manipulador quer assoprar a vela para terminar a apresentação, e o boneco
meio que para o manipulador e os dois assopram sozinhos, né? Porque eles, na verdade, são a ânima junto, né, do boneco. Então, é um espetáculo que eu sempre me marcou muito, né? E acredito que isso consegue responder toda a minha admiração que eu tenho pelo teatro de bonecos e, como o Guilherme falou antes aqui, né? Fui mordido pelos bonecos, né? Então, não consigo largar mais, não adianta. Eu queria dar boa noite aqui pro meu amigo Arley Santana, que está aqui com a gente. Arley, um abração para você. Deixa eu ver aqui mais. O Nini está falando do Morfeu e do João Araújo. E João Araújo. Da Morfeu e do João Araújo. O Rubinho Lousada, o Príncipe do Espanto do João, é um dos melhores espetáculos que eu já vi. E Fios de Sombra, espetáculo incrível mesmo. Sei, oi. É lindo, é incrível. Quem não assistiu, vale a pena assistir ainda. Sim. No início da live, que é que nós já vamos. Faltam 4 minutos aqui para cair a conexão, que o Instagram nos dá 1 hora. No início da live, você disse que já estava com saudade do Animaneco, né? Você, já estou com saudade do Animaneco. Eu vou fazer uma pergunta sobre o Festival Animaneco. Não tem como não olhar para o Cássio e não lembrar do Animaneco. Cássio, ficou marcado. Fica marcado. Então. Estão na terceira edição. Terceira edição. Sim. Do primeiro para esse terceiro desse formato. E vocês já estão pensando no quarto? Já sabe como... Dá para dar uma dica de... Não, nós nem pensamos no quarto, não. Não, nós já pensamos. Nós vamos trazer fulano. Não, nós vamos trazer ninguém. Não, a gente já está pensando sim no quarto, com certeza. A gente está ainda no processo de prestação de contas do projeto atual, né, que a gente teve agora, mas a gente já se inscreveu num edital do Estado, que deve sair o resultado aí na próxima semana, então talvez na próxima semana a gente já deva saber se vai ter já um recurso ou não para a edição do ano que vem, que já foi pensada para termos algumas ações virtuais, online, né, mas queremos, claro, fazer no presencial, e tem já outros editais que a gente está escrevendo, pensando ações para o Lambi Lambi, uma mostra, mandamos um outro projeto também para termos uma mostra catarinense de teatro de Lambi Lambi aqui dentro da programação, um outro projeto para ter uma mostra latino-americana, se caso aprovar. Ou seja, se caso aprovar todos os projetos que a gente está pensando, vai ter muita animação e muita coisa acontecendo, né? E com a amplitude que mesmo no formato online a gente conseguiu ter o reconhecimento da cidade aqui já com o evento, acho que mesmo online a gente conseguiu firmar o evento nesse ano. Teve uma participação da imprensa de uma forma muito ampla, né? Aqui na cidade, e os retornos foram todos eles muito positivos, né? Então, assim, foram 2 edições que a gente fez lá em 2017, depois 2018, num formato mais tímido, já subindo um degrauzinho de um ano para o outro, e esse ano acho que já subiu uns 10 degraus aí, mesmo no formato online, e eu acho que vai caminhar aí para uma história ainda maior aí entre os próximos anos. Bem, o Animaneco é um festival que abre-se um edital, não é isso? As pessoas mandam suas propostas e é feita uma seleção. Exato. Tem uma banca que vai selecionar os grupos e espetáculos que irão participar. Mas tem convidados também, não? Vamos convidar fulano direto. Então, até essa edição, a gente não tinha... A primeira edição foi só com convidados, porque foi uma ideia que surgiu da minha cabeça, né? Eu convidei grupos aqui aqui de Santa Catarina e a gente fez. Já a partir da segunda edição veio essa ideia de fazer... Nós vamos cair. A conexão vai cair. Falta 20 segundos. E quando a gente voltar, eu quero que você continue explicando para a gente aí
como é a seleção para o Animaneco. E a gente vai para um segundo bloco, mais uma meia hora de bate-papo aqui, e eu vou tentando aqui fazer as perguntas que o pessoal